Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuela e estamos dando início a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre uma figura geométrica plana, né? Que é aí a circunferência. A circunferência, ela apresenta características bem específicas, assim como também elementos específicos, né? E aí a gente vai estar entendendo esses elementos, entendendo o que é uma circunferência na nossa aula de hoje. Então, o que é uma circunferência? Chamamos de circunferência uma linha fechada em um plano, no qual todos os pontos estão a uma mesma medida de distância de um ponto fixo que chamamos de centro. Então, se a gente olhar aqui para essa imagem, o que seria a nossa circunferência? Então, a nossa circunferência é essa linha vermelha. É o que nós temos como contorno da imagem, né? Qual essa linha vermelha, se a gente considerar aqui o ponto centro, né? Toda circunferência vai ter esse ponto chamado de centro. Ele encontra-se bem ao meio dela, né? Todas essas partes vermelhas, se a gente calcular a distância delas até o centro, é sempre a mesma. Não importa o sentido que eu use para calcular. Essa distância, ela é a mesma. Então, o que é circunferência? É essa linha fechada. Então, quando a gente fala em circunferência, nós não estamos falando nesse espaço interno. Nós estamos falando nesse contorno, nesta linha, certo? E aí, quais os elementos de uma circunferência? Então, começando aqui pela própria circunferência, que é a linha que limita o círculo. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, é esse contorno em vermelho. Bom, então, entendido que circunferência é esse contorno, é essa linha que limita o círculo. E o que é o círculo, né? Então, tá bem aqui embaixo, ó. O círculo, gente, é essa figura aqui geométrica que está dentro da circunferência. Então, essa figura que se forma pelo contorno é o que a gente chama de círculo. Então, círculo é todo esse espaço interno, ok? Nós temos também na circunferência o centro, que é o que a gente já falou anteriormente. Nesse caso aqui, ó, é o pontinho O. Esse centro, ele tem a mesma distância para qualquer lado da circunferência. Partindo do centro, qualquer linha que a gente traça, né, do centro até uma extremidade, seja qualquer linha, qualquer sentido, desde que ela parte do centro até a extremidade da circunferência, nós chamamos de raio, né? E todos os raios de uma circunferência têm a mesma medida. Nós também vamos ter o diâmetro. O diâmetro, ele é uma linha que vai de um ponto da circunferência até outro ponto e ele passa pelo centro dela, né? O diâmetro, a gente pode entender que ele é 2 vezes a medida do raio, que a gente pode considerar que isso aqui é um raio e isso aqui é outro raio, certo? Nós temos também a corda. A corda também é um segmento que vai de um ponto a outro da circunferência, só que a corda ela não passa pelo centro dessa circunferência, ok? E por fim, nós temos aí o ângulo central, que é um ângulo que ele é formado, construído no centro da circunferência. Esse exemplo aqui é um exemplo de ângulo central. Então, a circunferência ela possui todos esses elementos e vejam que eles têm características. E aí a gente consegue construir uma circunferência utilizando um instrumentozinho matemático chamado compasso, que é esse instrumento aqui. O compasso ele tem uma ponta seca, que é como se fosse um pequeno alfinetezinho, né, fixa de metal,
e ele tem um grafite. Quando a gente vai construir uma circunferência, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente abre esse compasso com a medida do raio que a gente quer que a nossa circunferência tenha. Então, nesse caso aqui, ó, o compasso foi aberto com 1,5 centímetros. Então, esse vai ser o raio da circunferência. Em seguida, a gente coloca a ponta seca fixa, então ela vai ficar presa na folha. E fazendo esse movimento aqui na parte superior, a gente roda o compasso de forma que o grafite ele vai desenhando essa circunferência até chegar aqui na circunferência construída, certo? Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima.